Bom domingo, pessoal, aqui da Ação Catadoras. Bem-vindo a todos que estão acompanhando a gente mais uma live nesse grande domingo de sol, um dia lindo para a gente falar de algo muito bom que aconteceu nesse país, que foi o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que nessa semana, 13 de julho, completou 30 anos. Então nós vamos verificar qual foram as mudanças que aconteceram no país, como que o ECA interfere hoje na nossa vida, e a gente vai trabalhar também algum assunto muito importante, que são as adoções. Como que acontecem as adoções no Brasil, como que as crianças estão sendo adotadas, e quantas crianças nós temos para adoção. A gente fez uma pesquisa aqui, e a gente encontrou o seguinte: existem aproximadamente, em todo o país, 5.000 crianças para adoção. Dessas crianças, a grande maioria é afrodescendente, afro-indígena. E a grande maioria não é adotada porque elas passaram da linha de corte. Existem 5.000 crianças para adoção e 36.000 pessoas esperando alguém para adotar. É uma conta estranha, né? A gente percebe que isso não é um problema que o Brasil tem. O problema que o Brasil tem está na cabeça das pessoas e nessa forma de pensar a adoção. Né, porque eles não adotam quem precisa. E aí, para falar disso, para falar sobre adoção, a gente tem uma senhora, uma mulher, uma pessoa magnífica que vai nos falar muito sobre o que é adotar, o que é adoção, que é a Dona Terezinha, que nos acompanha aqui na Ação Catadoras, que é uma senhora de luz, e para iluminar ainda mais o nosso debate, professor, ator, diretor, um dos atores mais premiados do Brasil, que já fez todos os tipos de peça, todos os tipos de filme e novelas, Eduardo Silva. Sejam bem-vindos aqui na Ação Catadoras hoje, para a gente conversar um pouco sobre ECA e adoção. Eduardo Silva, Dona Terezinha já estão aí. Nós estamos aqui pensando o seguinte, né? O que a gente está pensando aqui quanto esse movimento no Brasil? Se você pegar quantas agências de banco tem o Itaú, tem mais de 5.000. O Bradesco tem quase 5.000 agências. Imagine que se eles fossem fazer um programa para adotar as crianças, ia faltar criança. Imagina que se o 1% mais rico do Brasil, que ganha mais de 70 mil por mês, em média, e são aí quase 20.000 pessoas, resolvesse adotar uma criança, ia faltar criança. Ou seja, nós estamos com um problema aqui que é de entender o nosso país, né? Eu vou pedir para o Emílio colocar os nossos convidados aí no ar, subir a Dona Terezinha, o Eduardo, enquanto a gente agradece aqui aos Jornalistas Livres, Jornal Empoderado, ao Emílio, ao Anderson, agradecimento especial à Marília e ao nosso Valdir, que ajudou a gente a fazer esse site, https://catadoras.cinevozes.com.br, que é um site onde você pode entrar agora e fazer uma doação para nossa causa aqui, que são a Dona Terezinha Amara, mulheres magníficas. Bom domingo, Du. Bom domingo, Dona Terezinha. Bom domingo. Obrigado pelo convite. Bom domingo, Márcio. É isso aí. Convite para participar falando desse tema que é tão importante, como todos os outros temas que já passaram aqui esses domingos de manhã. Né? Um amigo meu falou: acordar de madrugada só você mesmo. Gente, como domingo, que é isso? Né? Todo domingo. Como que é isso, Dona Terezinha? A gente tem 5.000 crianças aqui esperando adoção, mas essas crianças são negras ou têm 10 anos de idade, e 36.000 pessoas esperando crianças para adotar. Essas 36.000, a maioria querem crianças de 0 a 2 anos, e a senhora que adotou 45 filhos, Dona Terezinha, como que a senhora vê esses números, essa situação? Bom dia a todas, a todos, sejam bem-vindos à nossa live, participa, entra com a gente e vamos conversar a respeito.
e que estamos conversando sobre vida, estamos conversando sobre pessoas, estamos conversando sobre gente, na primeira infância. E, gente, na primeira infância, ou criança e adolescente, tem que ser muito bem cuidado. E para ser muito bem cuidado, a gente tem que zelar muito. Quando se fala de adoção, meu Deus, é um tema complicado, né? É um tema triste de se falar. Porque se a família é bem estruturada, se uma família financeiramente bem estruturada, ou não financeiramente bem estruturada, sim bem estruturada, teria a condição de ficar com as suas crianças. Não daria espécie nenhuma para adoção. Não deixaria para adoção. Então, começando por aí. E antes da adoção dita hoje, e essa lei, a adoção veio depois do ECA, mas antes do ECA já tinha uma conversa que a gente não era adotadas. As famílias que tinham condição pegavam para criar. Né? Então, com essa conversa de pegar para criar, aí se pegava tudo, né? Pega criança, pega cachorro, pega gente. E a gente foi ficando incomodado com isso. Um grupo de pessoas foi ficando incomodado com essa conversa, que era só um código. E antes do ECA, 5 anos mais ou menos antes, começou-se uma luta para a gente deixar de ser um código e ser uma lei. Aí sim, vamos falar do ECA, né? Vamos falar da lei, vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para dizer para vocês que estão vendo, ouvindo, a adoção tem que ser muito bem pensada, muito bem conversada, muito bem dialogada. E quando se fala que eu adotei 45 filhos no meu nome, mas antes eu também pegar as mães e ia junto comigo. Por isso a minha adoção é uma adoção diferente. Porque eu não vou lá na fila esperar uma criança para ser adotada. Mas sim aquela mãe que está na rua grávida, aquela adolescente que está na rua grávida, essa sim vai para casa. E se ela resolver deixar o filho, aí sim é com ela. Por isso uma adoção diferente das que... Ah, mas por que a senhora conseguiu adotar tantos? Eu estou na fila, não consigo. Ah, porque a senhora conseguiu fazer... Gente, o amor, a dedicação e o compromisso com a criança. Nossa, dona Terezinha. Então não é difícil. Que maravilha a senhora trazer essa sua experiência para a gente. E eu queria ouvir também aí um pouco do Eduardo Silva, o que ele pensa dessa situação, desse contraste que a gente vive aí na questão da adoção, né? Du, a palavra é com você, Du. Na verdade, Marcos, mais uma vez um prazer de estar aqui, né? Esse convidado, o Marcos, é meu amigo, me possibilitou, né? Conhecer o trabalho social, né? Mas assim, na verdade, tem uma diferença muito grande que eu estava falando lá no centro de trabalho, solidariedade, fraternidade, caridade. Solidariedade é você estar próximo da pessoa, fraternidade é você se sentir irmão da pessoa, caridade é você fazer, você ter sucesso no sonho. Qualquer uma das três coisas vai reverter. O foco é o outro, o foco não é você. Se você está sendo solidário, se você está sendo fraterno, se você está sendo caridoso, caridade tem um nome pejorativo. O foco é o outro, o foco não é você. E aí ontem, né, a gente estava até conversando sobre isso, né, Marcos? Na verdade, assim, se as pessoas, 10% das pessoas fossem doadas de córnea, acabaria com os cegos. Então, na fila muito tempo, se 10% das pessoas fossem doadas de córnea, acabaria com assim, é isso que você falou na abertura. Você tem muito
muitas pessoas, né? É desproporcional. Então, assim, eu acabo me preocupando com tem pessoas adotadas. Eu quero fazer o meu. Eu quero fazer o meu, filho. Eu quero fazer. Então as pessoas acabam gastando uma grana absurda com inseminação artificial, pega o espermatozoide, fecunda, pega o óvulo, tenta fazer uma coisa no laboratório, tenta fazer. Aí depois tenta implantar no útero, eu sou biólogo também, né? Então tenta implantar no útero, aí não dá certo, aí tenta. O dinheiro que é gasto para fazer o meu, filho, tem que ser o meu. Tanta criança aí precisando ser adotada. Isso é muito complicado. Então, a gente percebe que tem uma parcela das pessoas que adotam, porque não pode ter filho biológico. E uma parcela das pessoas que adota, podendo ter filho biológico, mas acha que é necessário ter uma ação também social e São vários aspectos difíceis da gente trabalhar, porque você tem que sair do alto, sem você ficar autocentrado, se preocupar com o outro, se preocupar com uma ação social, que é uma coisa complicada. Está estendendo a mão. Mas assim, né? Quer dizer, a gente acaba, infelizmente, não querendo ajudar uma pessoa que eu não conheço com cesta básica. A gente acaba não querendo ajudar uma pessoa que eu não conheço com agasalho que está sobrando na minha casa. Eu vou querer pegar uma pessoa para eu adotar para ficar a vida inteira, eu cuidando? Imagina, eu não quero ter esse problema, né? Então, na verdade, a adoção, na cabeça das pessoas, acaba sendo um problema. Sendo que, às vezes, o filho biológico pode virar um problema muito maior. E aproveitando que o Du falou da fraternidade, solidariedade, caridade, tá passando aqui embaixo no nosso vídeo o nosso site. Então, tá agora nas redes sociais aí, dos Jornalistas Livres, do Jornal Empoderados e do Cinevozes, a gente vai colocar o site para você clicar e fazer uma contribuição. Quem contribuir com o nosso site vai poder ajudar a causa, a luta que a Dona Terezinha tem, a luta que a Mara tem, e a gente vai poder conseguir manter esses projetos com mais dignidade, com mais organização, e elas sempre vão estar aqui para vocês conhecerem o trabalho dela. Qualquer colaboração que vocês fizerem no site, vocês vão ganhar um documentário, e esse documentário conta também a vida, um pouco da história de adoção da Mara e da Dona Terezinha. E quem é o âncora desse documentário é o nosso amigo, ator querido, maravilhoso Eduardo Silva. E eu queria perguntar para o Du também, e depois para a Dona Terezinha, o Du foi adotado, né? Queria que ele desse essa percepção da adoção, como é que ele foi adotado, como que ele sente essa adoção dele. E queria que a Dona Terezinha falasse um pouco mais também qual a relação, qual é a diferença de ter um filho, ela que tem alguns filhos que saíram de dentro dela e outros que vieram de fora. E como que é essa relação da adoção? Se vocês pudessem nos explicar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, eu acabei tendo sorte, né? Eu sempre fui uma pessoa privilegiada, deixa eu resolver porque meu celular caiu. Du, só uma coisinha, a sua voz às vezes fica um pouco baixa, então cuidado aí com o seu microfone de tom de voz, tá? Não, é que o meu celular caiu, eu fui dar uma olhada lá na cozinha, o celular caiu. Estão me ouvindo? Sim, tá bom. Tá. Eu dei sorte, na verdade, né? Na verdade, eu sempre tive muita sorte, assim, sempre fui muito protegido, porque a minha mãe veio de Minas, imigrante, né? Ela veio de Minas, 16 anos, com uma criança no colo. E aí, qual que é o futuro, nos anos 60, de uma mulher negra que não tinha um estudo com uma criança, com um bebê? Ou ia ser doméstica, ou ia ter algum outro caminho que não seria muito bom, que a gente já conhece, já imagina qual seria. Sendo doméstica, ou indo trabalhar de faxina, de cozinheira na casa de alguém, geralmente os patrões não queriam doméstica com criança. Aí uma senhora passou, viu minha mãe,
perguntou, minha mãe se ofereceu para trabalhar na casa dela, e aí essa senhora falou com a mãe dela, falou assim, olha, tem uma moça que chegou de Minas, não sei o quê, só que ela tem um menino pequeno, o menino tem 2 meses, 1 mês, 2 meses, acabou de nascer o menino, eu não sei se, mas a menina, ela parece ser uma pessoa ótima, e o menino é uma graça, não sei o quê. Eu sempre fui uma graça, né? Então, aí acontece. Essa senhora levou a minha mãe e a mim para a mãe dela conhecer. E minha avó ficou encantada. E aí resolveram ficar comigo, deixar minha mãe trabalhar nessa casa. E aí elas acabaram cuidando de mim. Minha mãe até a vida dela, tal, não sei o quê. Uma criança que teve outra, né? Na verdade, como é que você imagina uma criança de 16 anos? Era um absurdo uma menina de 16 anos ter um filho. Hoje, as meninas começam a transar muito mais cedo, né? Mas nos anos 80, uma menina de 16 anos ter uma criança era um absurdo. É isso, né? Uma criança cuidando da outra. E aí, o que aconteceu? Minha mãe foi ter a vida dela e minha madrinha acabou cuidando de mim. Minha madrinha sempre me paparicou demais da conta. Era uma coisa assim, né? Que você até falou que vai ter uma dessas perguntas, né? Tinha uma coisa ao mesmo tempo que tinha uma coisa rígida, tinha uma coisa muito carinhosa. Então, ao mesmo tempo que tinha uma coisa rígida, assim, tipo de... Ela nunca encostou o dedo em mim, mas eu tinha uma coisa de respeito, né? Pelo olhar ela tinha uma coisa de controle comigo. Mas, ao mesmo tempo, ela me paparicava muito. Tudo que minha mãe não fazia, ela fazia. Minha mãe tinha pouquíssima paciência para me fazer comer, queria comer qualquer coisa. Era uma paciência gigante que minha madrinha tinha comigo, de fazer sei lá o que na comida, fazer aviãozinho, e fazer não sei o quê. Nossa, eu devia ser muito birrento quando eu era bebê, né? E minha mãe não tinha a menor paciência. E aí elas começaram a brigar por minha causa. E aí minha mãe acabou me deixando lá, depois minha mãe tentou me pegar, não conseguiu ficar comigo, e acabei ficando lá. Mas assim, eu acabei sendo privilegiado dentro da maior parte da população de filhos de mães solteiras, negras, que hoje, né, é mãe solo que chama, né? Não é mais mãe solteira, né? Favela não é mais favela, é comunidade, mãe solteira é mãe solo. Então, o que acontece? Eu fui privilegiado, porque eu tive condição de estudar num colégio legal, que na época era um colégio Caetano de Campos, que era super difícil de entrar. Eu tive condição de começar a trabalhar mais tarde como ator, não tive necessidade de começar a trabalhar cedo para ajudar na minha casa, por mais que minha madrinha fosse funcionária pública e não ganhasse muito bem, e a mãe dela quebrou a perna quando eu tinha 6 anos de idade, ficou 16 anos numa cadeira de roda. Eu tive possibilidade de entrar numa faculdade pública, entrei na USP. Então, eu sempre fui uma pessoa privilegiada, eu acho que em função de eu ter sido adotada. Se eu tivesse com a minha mãe, talvez eu não tivesse as possibilidades que eu acabei tendo com a minha madrinha, né? Então, isso é uma coisa que é muito é diferente você adotar uma criança do que você adotar um animalzinho, né? Tem gente que adota a criança como se estivesse adotando um animalzinho, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu ia falar, porque eu começo a falar, não paro mais. Não, tá ótimo. Dona Tereza, e para a senhora, qual que é a diferença de um filho que chegou para a senhora, o filho que chegou para a senhora, Dona Tereza, e os filhos que a senhora teve? Qual que existe essa diferença? A senhora escolhia se essa criança é mais preta, mais branca, se tem deficiência física ou não? Como que era, Dona Tereza, esse seu processo? E como que a senhora vê hoje essa questão da adoção? Faz diferença, Dona Tereza?
Antes de eu falar da diferença, quero falar parabéns para o Du, que eu gostei muito quando ele foi lá na nossa casa, que ele foi gravar com a gente, que ele tem essa coragem de dizer que ele é adotado, de dizer que foi criado pelas duas mães. Uma que gerou e a outra que criou, né? Então, muito bom. Não há diferença, não há nenhuma diferença entre meus 2 filhos biológicos, entre os outros adotivos. Mesmo porque quando eu tive os meus biológicos, eu já tinha os meus outros adotivos. Eu poderia escolher, né? Eu ficava só com os adotivos ou eu ficava só com os biológicos. Não tem diferença nenhuma. É igual, é tratado igual, é tudo igual, não tem diferença. Eu acho que... E a diferença é que eu sempre falo para eles, não é eu que adoto, eles que me adotam. Eu sempre falo, eu sou uma só, né? E vocês muito. Então eu sou adotada por eles, não por mim, eles são adotados. Então a gente adoça o mundo, assim, de lá para cá, daqui para lá, e a gente se adota. Que maravilha, dona Tereza. Eu quero aproveitar aqui a dona Tereza, porque ela foi uma pessoa que viveu uma infância sem o ECA, né? Ela viveu uma infância onde não existia estatuto da criança e do adolescente. E depois, pelo que eu sei, ela pensou junto, participou dessa luta pelo ECA. Antigamente, quando a gente não tinha o estatuto da criança e do adolescente, a gente não tinha monitoramento sobre as crianças. O que acontecia, o que deixava de acontecer, como era a vida delas, a gente não tinha isso em dados. Hoje em dia, a gente consegue saber muito melhor, e a gente teve um avanço. Hoje todo mundo fala de conselho tutelar. Acontece uma criança, a primeira instituição que a gente tem de amparo, que a maioria das pessoas procuram para ajudar e proteger uma criança na infância e na adolescência, é o conselho tutelar. Claro que a gente pode fazer algumas ressalvas, mas isso foi um avanço. E como que era, dona Terezinha, essa experiência de viver num mundo onde não existia o ECA? Como é para a senhora que viveu esses 2 momentos, né, e até na situação de rua mesmo, que era criança em situação de rua, jovem em situação de rua, e como que é hoje para quem tem o ECA, né? Para algumas pessoas, as pessoas trazem uma informação que o ECA dá muitos direitos e nenhum deveres. Como que é essa história do ECA, dona Terezinha? Conta pra gente. Então, vamos conversar um pouco, né, no antes do ECA, né, que antes do estatuto, que eu não gosto de falar o ECA, que para mim é o estatuto completo, o estatuto da criança e do adolescente. Já é tão pequeno para que diminuir mais, não é? Então, não se fala, eu não falo ECA, eu falo o estatuto da criança e do adolescente. Bom, eu, como disse, eu sou órfã de pai e mãe, né, não cresci com os meus pais, não conheci minha mãe, e também não conheci meu pai. Fui criada, assim, até os 5, 6 anos de idade com os meus irmãos. Eu sou Quem adquiriu o documentário vai ver um pouco a história. Quem nos contribui aí adquiriu o documentário. Então, eu fui criada com meus irmãos. Então, eram em 12. E eu era número 13. Imagina eu ficar sendo cuidada por 13 pessoas... e uma criança que eu não sabia, não tinha referência, não sabia quem era. Então, cada semana eu estava numa casa, cada mês eu estava numa casa. E numa dessas vezes que eu fui para uma da casa de um dos meus irmãos, eu já tinha mais por volta de 8 anos, aí eu resolvi, no meio do caminho, não ir para a casa de nenhum deles. E resolvi daí mesmo eu seguir a minha vida, o meu destino. Foi bom, eu sou órfã, eu não tenho pai, não tenho mãe, tenho os irmãos que cuidam. Mas só que eu não posso ficar na casa deles dando trabalho. Eu posso tomar conta da minha própria vida. E assim fiz, viu? Com 8 anos de idade, aí saí. Morei em várias cidades, fui peregrinando, então eu não era considerada moradora de rua, né? Porque lá na nossa base, na nossa cidade, não tinha rua, que era fazenda. Então eu era mais uma peregrina. Gostava de andar por aí, até que cheguei numa cidade e parei. E por aí a gente começou a perceber, por isso que eu já fui conhecendo as leis, né? Porque eu tinha que ir para a escola. Como é que eu ia para a escola se eu não tinha ninguém que me matriculasse? Ah, mas eu queria estudar, não queria saber não. Eu queria estudar e não tinha ninguém que me matriculasse.
Aí eu chegava na escola, qualquer escola rural, ficava na porta da escola, esperando que todos entrassem, todo mundo entrava. E sempre sobrava uma cadeira vazia. Nunca ia os alunos todos. Aí eu entrava, sentava naquela cadeira e alguém me perguntava. Então eu estudei em várias escolas por esse Brasil afora. E sem matrícula, sem lugar nenhum. Aí eu cheguei em Ribeirão Preto, fiquei em Ribeirão Preto dos 12, uns 3, 4 anos, acima. Ficava na Igreja Católica, ficava de todo lado, onde possível imaginava Deus estar, ali estava. E estava vendo que tinha muitas crianças órfãs também, igual a mim. Né? Mas às vezes tinha o pai, às vezes tinha sua mãe, mas eu não tinha nenhum dos dois. E a gente ia parar no fórum. E não era a vara da família, era o juizado de menor. Chegava no juizado de menor, eu não estava fazendo nada, só estava andando. Então, não tinha como deixar ali, e nem me deixar em abrigo nenhum. E assim foi crescendo. Até que chegou, né, aí um tempo bem mais na frente, a gente estava já conversando um pouco sobre o código. Mas não demorou muito, chegou o regime militar, né? Aí parou com tudo. Tivemos que parar. É regime militar, ninguém reúne, ninguém conversa, ninguém fala mais nada. Paramos um pouco, uns 10 anos, 12 anos, ficamos parados. Depois resolvemos um grupo de pessoas que tinha essa mesma ideia, resolvemos retomar o trabalho. E retomamos. E ficamos 5 anos debatendo a lei, que éramos um estatuto, né? Era uma lei, era um código. E a gente ficamos debatendo durante 5 anos. E depois sim que formou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não foi feito assim, daqui para ali, de lá para cá, não. Foi nós que fizemos. Foi uma luta de classe. Foi um povo trabalhando. Alguém preocupado, tinha advogado, juiz, tinha gente, tinha padre, freira, nesse debate, para melhorar essa situação. Aí que conseguimos avançar na lei da criança e do adolescente. Aí estava o presidente lá, né, o Collor de Mello, e nós reunidos, e o primeiro presidente do Brasil, ou ele assina essa lei, ou a gente vai tudo para Brasília. Rápido, acho que ele nem leu, viu? Se ele tivesse lido, ele não tinha assinado. Então, assim nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso ele é uma lei nossa, é uma coisa nossa, feita por nós, pelo povo, e por quem está preocupado. E o dever, se a criança tem dever, o Estado também não cumpriu o dele. Então, e estava a conversa de abaixar a idade, né, da criança, a gente não concorda. Porque se o Estado cumprir o dever do Estado, a gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas o Estado também não está cumprindo. Então, a luta não parou, viu, Marcos? A luta não parou. A luta não parou e a gente vai continuar. Que bom, dona Terezinha, que a gente tem a senhora aqui presente para nos trazer essa perspectiva, essa história de vida e de luta que tem tudo a ver com o ECA, né? Que maravilha que a senhora pode nos trazer aí essa perspectiva tão importante, assim, do que é. A Valéria Silvestre, que é do Jornal Empoderado, a gente agradece a ela, a parceria, a super inteligente, estudiosa também de meio ambiente. Ela escreve o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente realmente é um avanço contra os maus tratos às crianças. Contudo, o Estatuto utilizou o ECA para impedir que mulheres como a dona Terezinha adotem crianças para amar e cuidar, pois agora as crianças de órfãs estão institucionalizadas atrás dos muros da burocracia. Em alguns casos, a gente tem aí crianças que não estão para adoção, 36 mil crianças que estão institucionalizadas, mas que ainda não chegou num processo de adoção. E essas crianças, muitas vezes, chegam aos 18 anos, não tem para onde ir, e aí elas vão para a rua, ou elas vão... E aí na rua, ou elas vão para a cadeia, ou vão para um albergue, ou vão para uma cracolândia, porque o estatuto, as leis, a burocracia, acaba tornando as pessoas um pouco objeto da lei, né?
não vê a pessoa na sua integridade humana. E a gente percebe que se houvesse, assim, 100 Terezinhas só em São Paulo, se a gente multiplicasse 100 Terezinhas, já resolvia esse problema. Só faltava mais 99, dona Terezinha aí, que aí a gente... Já ia dar certo. Já ia dar certo. Mas a gente estava até... O Du falando, olha, que bom que eu fui adotado, porque eu não entrei nesse ciclo, né? Porque a pessoa, quando fica órfã ou acaba institucionalizada e ninguém adota, isso vira um problema maior para a sociedade. Essa pessoa passa a vida institucionalizada. E aí, Du, queria você como professor, como educador, como uma pessoa que tem uma perspectiva grande de vida, comentasse um pouco sobre isso também. Então, o Sebastião Nicomedes está aí falando, né? Salve, Du. Eu ia fazer o monólogo dele, já o carroceiro não consegui fazer por questões de saúde, até que era a produção do Max. E tem umas pessoas falando aí também que estudaram no Caetano de Campos também, junto. Então, na verdade é assim, né? Quando a família não é muito bem estruturada, quem tem que suprir a formação é a escola. Só a escola não basta. A família é mais importante para a formação da personalidade do caráter, né? Principalmente porque a primeira infância, a criança passa em casa. Hoje já não é mais assim, porque como todo mundo trabalha, a criança já tem que sair de casa. Antigamente você só saía da sua casa com 6, 7 anos para ir para a escola. Hoje você já sai da sua casa muito cedo. Mas na verdade, então, a escola acaba ficando com toda a base de formação de caráter e de personalidade que as famílias não estão estruturadas para dar. Que é conceito do que é certo e do que é errado, conceito de preocupação com o outro, não ter preconceitos. Quem faz a pessoa ser preconceituosa, na verdade, é a família. Então, o que acontece? Você tem a escola, tanto que um dos estudos que a gente fez em prática de ensino na faculdade é assim: se você é super rígido e coloca teu filho numa escola que é liberal, vai dar um nó na cabeça da criança. Se você é liberal e coloca teu filho numa escola que é super rígida, vai dar um nó na cabeça da criança. Então não importa se você é rígido pra caramba ou se você é super liberal. O que importa é que você procure uma escola que não seja só em função da grana ou que não seja só em função da proximidade da sua casa. Né? Então, na verdade, e o Max também sabe disso, né? Porque ele também é professor, também é educador, também como eu. Então assim, eu acho que assim, não é qualquer lar que dá para você deixar uma criança. Não é qualquer lugar que dá para você deixar uma criança. Não é só a boa vontade que a pessoa tem também de adotar que dá para você deixar uma criança. Então, acho legal que tenha critérios mesmo de escolha, tenha critérios Tem amigas minhas, por exemplo, uma bióloga e uma outra atriz, que ficaram muito tempo, né, para esperar para adoção, conseguiram adotar. Uma amiga minha foi ver as crianças lá no norte, porque agora não pode separar os irmãos, né? Então arrumou amigos aqui que também estavam na fila de espera. Acaba sendo complicado, é muito difícil, né? O que até que a gente ter afinado até que ponto é complicador, até que ponto é excesso de preocupação. E se esse excesso de preocupação é pertinente ou não é pertinente, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, porque a partir do momento que você deixa uma criança com uma mãe que não seja uma Dona Terezinha, você pode estar atrapalhando a vida dessa criança, ao invés de ajudar. Entende? Então, se eu estou numa situação de ter que delegar a vida de uma criança para uma família, eu não sei que critério que eu teria, entende? Então, deve ser muito complicado isso. Essa coisa de também, assim, eu não sei até que ponto, que critério, né, que você usa para você saber
a união é estável, a união não é estável, a pessoa pode estar sozinha, a pessoa que é autônoma, que não tem um fixo financeiro, como é meu caso, não pode adotar. Se você não tem com quem deixar a criança quando você vai trabalhar, você não pode adotar. Se eu tivesse uma relação homoafetiva, eu posso adotar, eu não posso. Que a coisa está mudando agora, né? Agora casais homoafetivos podem estar adotando. Então, é tudo muito complicado, é tudo muito difícil, porque, na verdade, você está definindo... E, assim, a partir do momento que eu peguei uma criança e o meu tempo de namoro com a criança não for legal, eu não posso devolver a criança para a instituição. É muito difícil, é muito difícil. O Estado, né, quando ele passa a fazer essa intervenção, ele está procurando, originalmente, ele procura dar as seguranças constitucionais para as crianças. Então, ele tenta dar uma moradia, ele tenta dar aí uma família e um lugar para essa criança ficar amparada. Em alguns momentos, depende de cada município, de cada estado, às vezes esses lugares viram um albergue apenas, às vezes é quase uma cadeia para a criança. Nem sempre esses lugares são lugares onde as crianças vivem bem, né, ou vivem felizes. Às vezes tem comida, normalmente tem uma cama, né, mas nem sempre tem um ambiente agradável, um ambiente confortável. E aí o que nos preocupa muito é justamente assim, quando que a gente vai ser uma sociedade que vai conseguir dar esse amparo? Para as pessoas que têm uma confusão de direitos e deveres, eu acho que é importante a gente lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento do Estado. E o Estado, ele precisa garantir os direitos da criança primeiro e depois cobrar os deveres. Né? Você não tem como cobrar dever quanto Estado de uma criança de 6 anos. E como o Dudu estava falando, a família sim pode e deve dar deveres para as crianças. Arrumar a própria cama, arrumar a sua própria roupa, manter o seu quarto limpo, ajudar a lavar a louça, enfim. Cada família do seu jeito tem todo o direito, talvez até o compromisso, de dar deveres para as crianças. O ECA não exime, não proíbe nenhum pai, nenhuma mãe de que a criança lave louça, lave a sua roupa, arrume a sua cama. Agora, não vai cobrar imposto da criança, não vai obrigar que ela trabalhe, não vai obrigar uma série de coisas que a criança ainda não tem formação, não tem idade para cumprir. Os deveres somos nós adultos que cumprimos para que a criança seja a nossa próxima geração. Então, vamos parabenizar o ECA por ele existir. E uma coisa que às vezes tem acontecido no Brasil, que as pessoas, por um instrumento, um organismo, ter falhas, as pessoas querem destruir e não aperfeiçoar. Eu acho que é muito importante quando a gente fala dos instrumentos de política pública, quando eles têm defeitos, a gente tem que consertar. Só vai destruir se a coisa realmente faz mal ao todo da sociedade. Se tiver aí algum instrumento que está fazendo mal para um todo da sociedade, para um grande segmento, talvez você fale, isso não precisa existir mais. Mas se não, se aquele instrumento é necessário, em alguns momentos ele é bom, em outros ele é ruim, a gente tem que ir aperfeiçoando, porque ficar sem pode ser muito pior. Dona Terezinha, conta pra gente, antes de falar com a Dona Terezinha, eu queria lembrar vocês, está passando o nosso site. Eu queria perguntar se o Du já viu o site catadoras.cinevozes.com.br e se ele já colaborou com o site. Se eu colaborei financeiramente? É. Eu estou vivendo de auxílio emergencial, mas que não dá para pagar. Eu tô meu condomínio atrasado. Eu vou precisar dessa parte da contribuição dessa entrevista para pagar minhas contas. Pois é. Entra aí, cara. É isso aí. A gente. E isso porque o Du vive de royalties do Saci. Que ele, como todo mundo sabe, quem é adotado e quem não é adotado
sabe que ele fez o Saci no sítio do Pica-Pau Amarelo, não foi não isso? Não brinca. Faz 40 anos que eu falo que não fiz, pelo amor de Deus, não brinca assim. O pessoal já na rua vive me perguntando isso há 40 anos, eu falo que não fiz o Saci do Pica-Pau Amarelo, pelo amor de Deus. Aliás, faz 40 anos que eu falo que não fiz o Saci, Eu fiz uma novela que eu pus essa semana, na quinta-feira, no Instagram, do Jerônimo, o Herói do Sertão, fazia uma personagem, chamava o Moleque Saci. E no teatro, eu fiz uma peça que era o Saci do Sítio, que eu ganhei 3 prêmios do Vladimir Capela, mas eu não fiz o Saci do Sítio, todo mundo pergunta se fui eu. E quando eu conheci o Romeu Evaristo, que é o Romeu, que fez o Saci, né, nós ficamos amigos, tal, uma história muito louca. Depois, no filme do Garrincha, nós fazemos Irmãos Gêmeos, né. Agora, foi engraçado que o ano passado eu estava fazendo o Abajur Lilás, Marcos, de São Tomás Antônio Brás, e aí o crítico escreveu: o ótimo Eduardo Silva, o eterno Saci do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu falei assim, não, meu Deus, o crítico, eu liguei pro Brás e falei, Brás, o cara falou que eu sou Saci, não liga pra ele, fala que não é. Aí ele fez uma errata, mas errata que ninguém lê, né? O eterno Saci. O eterno não Saci, né? O eterno não Saci, né? O eterno não Saci. Então, assim, na verdade, ele não vive de royalties do Saci. Os artistas nesse país estão ficando sem estrutura para viver, na verdade. Os artistas, a arte e a cultura tá sem perspectiva nenhuma para viver. E os catadores também, né? E os catadores também estão com uma situação muito complexa para sobreviver, manter suas cooperativas, os seus projetos, e a gente precisa muito apoiar as catadoras, precisa muito entrar no site, ver esses projetos que elas fazem e ver como a gente pode colaborar cada vez melhor com elas. Eu queria lembrar também para todo mundo que, além do ECA, além dessa questão da adoção, o nosso problema hoje, quando a gente pensa que são 36 mil crianças abrigadas, 5 mil para adoção, ao todo dão 40 mil pessoas, né? E o problema, na verdade, não é a adoção em si, não é as pessoas abrigadas, é a sociedade como um todo, como disse a dona Terezinha, e como o Du falou. Se a gente se tornar uma civilização com um pouquinho de solidariedade, a gente não vai ter mais problema nenhum nesse país. Nem falta de rim, nem falta de... que é mais do... Quais são? Córnea, fígado, coração, fígado. Tudo. A gente tem de sobra. Então essas grandes filas, esses grandes problemas, na verdade, são falta da nossa humanidade. É um sentimento de eu sou igual a você, vamos se ajudar, vamos estar junto, braço a braço, ombro a ombro, e vamos para frente, e vamos construir momentos diferentes na nossa história. E quando eu conheci o Du, que é uma pessoa que faz muito disso, né? Onde ele está, ele marca a presença, onde ele está transformando e sempre mantendo bem as pessoas e tentando ajudar. Não só por isso e por ser um excelente ator, que ele foi o âncora do documentário #NossaFamília, que traz a dona Terezinha, que é um absurdo o que o resto do Brasil não tem. A Mari, a dona Terezinha tem de monte, né? O que o resto do Brasil não tem. E aí, dona Terezinha, como que a senhora lidou com isso, com as outras pessoas? Como foi esses enfrentamentos? Tinha gente que dizia que a senhora não podia adotar e queria levar as crianças para algum lugar. Como que era essa história? Olha, gente, eu costumo dizer... Espera um pouquinho que eu vou arrumar o celular que está descarregando, viu? Já volto a falar com vocês. Calma aí. É uma máquina, né? Du, e aí, alguma vez você recebeu algum tipo de preconceito por ser adotado? Já teve algum problema essa questão da sua adoção? Como que foi esse processo? Não, nenhum. Pelo menos que eu saiba, não. Apesar da minha madrinha me protegia muito, né? Por exemplo, minha madrinha me protegia muito na escola já. Ela chegou logo entrando, né? Ela era funcionária pública, o Caetano de Campos era a escola modelo. Ela chegou para a diretora para falar: olha, eu sou funcionária pública, adoto esse menino, que é filho da moça que trabalha lá em casa.
e não estou conseguindo uma vaga aqui, porque a escola é do lado da minha casa, mas a escola, porque na época a escola estadual era concorrida, né? Todo mundo queria ter filho em escola estadual, era a escola modelo, na Praça da República, que hoje é a Secretaria de Educação, aquele prédio bonito. Você olha por cima, tem forma de E, de educação. E a diretora falou assim, que pessoas dessa cor geralmente trazem muitos problemas para a gente, né? Aí minha madrinha quase que estraçalha a secretaria da diretora. Eu sempre conto essa história, entrei no Caetano de Campos, isso foi em 71. Em 82, quando foi a formatura, eu já era ator, uns 4, 5 anos, fui ser o orador. Minha madrinha queria tirar satisfação da diretora, mas minha madrinha sempre me protegeu muito. Quando eu gostava de uma menina, a menina não gostava de mim, ela nunca falava que era por causa da minha cor. Quando eu virava para minha madrinha, perguntava por que eu era preto, né? Porque às vezes eu devia sentir alguma coisa na escola, ela falava, cada vez ela vinha com uma coisa carinhosa, falava, não, é que Deus te deixou muito tempo no forninho. Ela falava assim, não, é que tem uns que nascem de dia, uns nascem de noite, você nasceu de noite. Eu ficava, por que eu nasci de noite? Esse Duda. Então ela sempre tinha uma resposta. Por que ela fala para uma criança? Uma família toda branca. A minha irmã adotada branca, que ela adotou a Marilisa, minha irmã. A minha tia branca. Eu contato com a família da minha mãe tinha pouquíssimo, né? Tinha pouquíssimo contato com a família da minha mãe. Minha tita Maria, os meus primos agora, a gente tem uma coisa que a gente se fala um pouco mais ainda pelo WhatsApp, né? Então eu não tinha muito contato. De vez em quando a gente ia visitar a família da minha mãe, né? Então eu tinha a família branca e a família preta, mas o contato maior era com a família da minha madrinha, as tias da minha madrinha, tia Lúcia, tia Dita, não sei o quê, visitava, não sei o quê. Então a minha família era uma família branca, né? Então eu ficava perguntando, como é que você explica para uma criança negra que ela é negra no meio de uma família branca, né? Ela sempre vinha com uma explicação muito carinhosa, minha madrinha, muito engraçada. Dona Terezinha, e a senhora? Tentaram impedir que a senhora adotasse? Complicaram, tentaram desfazer os seus processos? Como que foi? Olha, gente, para quem não sabe, eu sou catadora de material reciclável. Quando fala essa ação catadoras, porque de fato eu sempre fui catadora. Eu nunca tive uma outra profissão sem ser catadora. E nessa vida de catação, tudo é preconceito, né? Tudo é... Mas só que o preconceito não vem só da pessoa que está nos taxando. Ela é taxada primeiro. Então, se ela está com preconceito comigo, tem alguém com preconceito com ela. E sempre foi muito difícil a abordagem, naquela época que a gente só era um código. Por isso a lei, o Estado melhorou quando a gente fez uma lei. E naquela época que eu era um código, então eu não podia ficar com as crianças na rua. Aí uma vez eu estava lá no juizado de menores, com as crianças na rua, já em casa pronta, na rua mais ainda. E como eu ficava com essas crianças na rua? Porque a gente tinha um grupo de mulheres ali na Praça da Sé, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 62, era um frio que só, né? Em 60, foi bem há tempos atrás. E tinha muitas casas pequenas, baixas, não tinha tantos prédios. Então a gente trabalhava. Eu trabalhava durante o dia no jardim e à noite eu fazia reciclagem, porque não tinha onde dormir. Não conseguia alugar uma casa. Porque negra, nova, na rua, sem documento, não alugava casa nenhuma. Aí eu fui ficando por ali, as mães que tinham as crianças pequenas, iam arrumando emprego e ia saindo. E as crianças, Tereza, fica com essa criança para mim. Assim foi que eu adotei meus primeiros 12 filhos, viu? Tereza, fica com essa criança para mim, que eu vou trabalhar numa chácara, não posso levar. Ali ficava a criança. E aí eu fiquei com a última que levou, a mãe deixou a criança lá comigo, foi daqui uns 15 minutos eu volto para buscar. Chegou a assistente social, já estava com uma criança a mais. Bora lá para o juizado de menor. Fui lá conversar com o doutor, lá com o juizado de menor, que era ali mesmo no fórum. Ah, mas ela não pode ficar com você não pode ficar com essas crianças. Falei, bom, eles já estão comigo. Tirar para onde, não sei para onde levar. Ele me deu um prazo. Pode ficar aí por 90 dias. Foi 90 dias? Tá bom.
Ou você me compra ou você aparece com uma propriedade, ou você apresenta a certidão de casamento. Bom, a certidão de casamento eu já tinha, né? Que eu já era casada, meu marido estava comigo, a certidão de casamento está aqui. E estávamos lá mesmo. Está baixando aqui o celular, não está carregando. Então, aí as crianças, aí eu fui ficando com as crianças, né? Muito tempo com as crianças. Aí a gente comprou. Aí é onde eu comprei a casa, que hoje é nossa casa. Das crianças e dos adolescentes. Tive preconceito sim, viu? Ainda tenho até hoje. Mas isso eu não tenho muito problema, não. Preconceito é de quem não assiste direito a essas crianças e deixa eles por aí. Mas, dona Tereza, nunca chegou alguém, assim, um assistente social, um juiz, e disse: a senhora não pode adotar. A senhora não pode ficar com essas crianças, vamos ter que levar elas embora para um outro lugar. Não, depois que eu adotei as primeiras 12, que eu já tinha os 2 documentos exigidos pelo juiz, que era a certidão de casamento e ser proprietária, aí eu já era casada, aí comprei uma terra, né? Eu já tinha um dinheirinho guardado. Morava na rua, então não tinha como gastar, trabalhava e guardava ali naquela caixa econômica mesmo ali na praça. E ali a gente ficava. Quer dizer... Mas aí não teve problema, não. Aí quando eu cheguei lá com o documento, a certidão de casamento e o documento do terreno, não teve como o juiz falar: não, a senhora não pode ficar, você não pode ficar. Bora lá, né? Aí assinou os 12 primeiros. Que hoje está com mais de 60 anos, viu? Olha que história curiosa, né? Vocês estão falando da mesma data. Eu estou falando assim, era muito difícil alguém conseguir emprego com uma criança. E a minha madrinha acabou me adotando, né, porque ajudou minha mãe. E a senhora contando que muitas das mulheres tinham que escolher entre um emprego e um filho. Porque as patroas ou os contratantes não queriam uma criança. Como que a gente se organiza dessa forma, né? Como que a sociedade pode... Como que uma pessoa tem que escolher entre a mãe e a criança? Trabalhar, ou você trabalha e dá comida, ou você não trabalha e não... É uma confusão isso, né? É uma coisa meio confusa. Isso dá uma medida do caráter do Brasil, né? De uma elite brasileira, de certas pessoas. Mas eu acho muito interessante, assim, e o quanto a gente pode fazer. A dona Terezinha, esses domingos, têm sido muito bons. A Mara e a dona Terezinha, elas nos inspiram a fazer mais e melhor todos os dias, assim, né? É um prazer sempre muito, muito grande. E vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode ir para o encerramento. Você tem alguma coisa que ficou faltando, dona Terezinha, para a gente falar hoje? Mas para falar, nós vamos falar muito e muito mais, muito mais. Não vai encerrar eu Então já podemos encerrar por hoje e que não vamos parar tão cedo, viu? Já não, que começamos eu só queria falar que a mesma coisa que acontecia com a minha madrinha acontecia com uma atriz amiga nossa que é casada com um negro e tem filhos negros, né? E a resposta das duas é a mesma coisa. Essa atriz amiga que é casada com um negro tem filhos negros. Quando ela estava passando com o filho negro, ela ouvia a mesma coisa que minha madrinha ouvia. Ele é filho da sua empregada? Tanto a mãe biológica, essa atriz amiga nossa, quanto a minha madrinha. E as duas davam a mesma resposta: não, ele é meu filho. Que lindo, né? Que lindo. Não, ele não é filho da empregada, ele é meu filho. Tanto essa atriz quanto a minha madrinha falava assim: não, ele não é filho da empregada, ele é meu filho. Du, você que é biólogo, por que a gente se apega tanto à biologia? Só é meu se for do sangue? Meu primo tem que ser do sangue? Por que as pessoas apegam tanto à biologia e não a esse afeto, a essa afetividade, a esse carinho, a esse sentimento que parece ser um pouco mais nobre? Tem um estudo, Max, que fala do DNA inteligente, que é cruel. O estudo do DNA inteligente é cruel. Porque assim, você passa, o teu DNA fica. Então é assim,
o que define se uma população vai ser extinta é o DNA daquela população se extinguir. Então, por exemplo, uma população de animais, né? Os indivíduos, eles somem, mas o DNA da população não. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Uma população, ela só vai se extinguir quando o DNA extinguir. Entendeu? Então assim, independente de eu deixar o meu DNA ou não, a minha espécie precisa continuar deixando o DNA. Tanto que tem algumas espécies animais irracionais, que são chamadas altruístas, que abrem mão de se reproduzir para que a espécie continue sobrevivendo. Então, por que adianta um monte de gente ter filhos se não vai ter comida para todo mundo? Isso porque são irracionais, né? Que adianta você super popular se não vai ter comida, se não vai ter casa, se não vai ter água para todo mundo? Então, as espécies que são chamadas altruístas se preocupam com o DNA, com o pool gênico. Então, essa coisa isso pensando no nível de espécie, que dirá no nível individual, né? Que dirá no nível individual. Se você infelizmente é assim, né? Se você olha uma criança sendo espizinhada, açoitada, maltratada na rua que não é sua, você tem uma forma de reagir. Se é um parente seu, você reage de outro jeito. É por causa do DNA. Infelizmente. O índio cuida da criança porque a criança é filha da aldeia. Então não importa se o filho é meu ou se o filho é teu. A forma que os tribais se relacionam é como a maior parte dos animais irracionais. Porque o filho é da tribo, o filho é da aldeia, o filho não é meu, o filho é do coletivo. E se aquela criança não for cuidada, não vai dar um adulto forte, não vai dar um índio forte, não vai chegar a ser um cacique sábio, não vai chegar a ser um pajé sábio. Então tem que dar uma base para a criança, porque a criança é filha da aldeia, como os animais. E o ocidental das grandes cidades. Civilizados são umas bestas, nós somos umas bestas. Ai, sim, o celular cai toda hora, saco. Derrubou o celular. Eu fico empolgado falando, eu fico empolgado gesticulando, eu derrubo tudo aqui no escritório. Gente, mas que boa essa explicação, porque a gente começa a pensar que a gente pode transcender, né? Realmente, assim, eu acho que eu quero agradecer aqui a presença do Dudu e da Dona Terezinha. Mais um domingo maravilhoso. Adorei a presença de vocês. Vamos, gente, quem puder, aproveita agora os últimos minutinhos, entra lá no site, faz a sua colaboração. Quem não puder colaborar, divulga o site para quem pode, para os amigos. Né? É um site muito simples, é rápido. Quem contribui tem vários valores, você pode contribuir até com R$10. E aí, quando você consegue ver o nosso documentário, também você vai entender um pouco mais por que a gente está fazendo todo esse movimento chamado Ação Catadoras. A Dona Terezinha é conhecida como a rainha dos catadores, Dona Terezinha? É isso? Sou a rainha da catadora, porque eu sou a mais velha catadora, tanto na profissão quanto na idade. Então. Na profissão não existe ninguém que tem mais tempo de profissão do que eu. E a idade também. Que honra, nunca foi. Por isso eu sou a rainha das catadoras de material de eu acredito, eu não vi o vídeo ainda. Todas as vezes que teve exibição com debate, eu não podia, porque geralmente era aos sábados, e sábados são os dias que eu trabalho lá a gente atende 50 famílias carentes lá do lado de Pedreira, do lado da Represa Bires em Pedreira. A gente tem a cesta básica, artesanato. E aí, geralmente era aos sábados. O Max me convidou várias vezes, eu não pude ir, nenhuma das vezes que teve exibição do filme com debate. Eu tô louco para ver,
Mas vai ver sim, vai ver. Ainda não viu. Não, mas você foi lá. Agora vai ver. Eu filmei, mas não vi o resultado. Vai ver agora. Tá bonito. Né? E tá dando muito bom resultado o filme. Quem puder, divulga o nosso site. Eu acho que é uma história que vale a pena. A gente, como artista, tem feito o máximo para que a gente se reconheça e se veja como quem nós somos, né? A televisão fica passando aí pra gente tantos maus exemplos de brasileiros. É incrível como a mídia propaga tanto uma má notícia de um brasileiro que a gente se sente até mal, né? É mau exemplo, político fazendo isso que é errado, gente fazendo o que é errado. É tanto divulgação do que é errado que a gente precisa combater um pouco isso. Vou colocar, estão pedindo o link. Vamos colocar o link de novo aqui nos comentários. Vou pedir para a Marília e para o Emílio colocar aí nos comentários o link do site. E aí, então assim, a gente precisa realmente ver quem nós somos. Nós somos muito melhores do que a imagem que eles fazem da gente na televisão, né? Você vai assistir uma novela, parece que as pessoas só pensam em sexo, só pensam em dinheiro. A gente pensa em sexo, a gente pensa em dinheiro, mas a gente faz muito mais coisa do que isso. A gente não, né, tem muito mais vida. As pessoas estão transformando vidas. E de uma forma muito boa e muito positiva. E sem medo, e vencendo barreiras, e vencendo preconceitos, e vencendo a falta. Quando eu conheci a Dona Terezinha e a Mara, eu dizia que eu não podia ter dinheiro, ter filho, porque eu não era ator e não tinha estabilidade. Eu falei, gente, eu já podia ter tido filho faz tempo. Então, são coisas que vão mudando na vida da gente quando a gente conhece essas pessoas maravilhosas. Assim. Agradecer a todo mundo que esteve presente aqui, a Marília, os Jornalistas Livres, o Jornal Empoderado, o Anderson, a Silvia, o Paulo Ramires, a Lucélia Aguiar, o Emerson Grotti, que disse o seguinte: o Sacildo não fez, mas hoje ele pode fazer o tio Barnabé. Ele só cortou a barba. Se tivesse com a barba grande, podia ser o tio Barnabé. Abre o som, Du. Você desligou o som. Desligou o seu som aí, Du. Oi. Abriu. Oi, tá abriu. Com um amigo desse não precisa de inimigo, né? Aí o pessoal aqui falando super bem da live, curtindo. Tem gente pedindo para não acabar a live, mas a gente precisa acabar. O Du vai ter ainda mais trabalho hoje. A Dona Terezinha também. A gente precisa fazer. Agradeço a Deise aqui, o José Adão. O Adão aqui, que está aí do Movimento Negro, representando aí o MNU. Muito obrigado pela presença de todos vocês, do Brigadão. Dona Terezinha, muito obrigado. Quem quiser assistir essa live, vai ficar aí nos canais do Jornal Empoderado, dos Jornalistas Livres e no canal Cine Vozes do YouTube. Vocês vão poder ver essa live aí depois, quando vocês quiserem, tá bom? Então continuem divulgando o nosso trabalho. E quem trouxer sugestões também pode entrar lá no site, tem um lugar para mandar e-mail, a gente vai conversando, ou pelas redes sociais. Vocês querem dar um fechamento, Dona Terezinha, Du? Olha, gente, o convite que a gente faz a todos e a todas é para que, promovendo esses documentários, falando sobre a gente está falando também um pouco da permacultura. Eu falo sempre para meus filhos, netos e bisnetos hoje, que a cultura tem que ser permanente. Cultivar a vida em qualquer lugar que estivermos. Obrigado. Nossa, que lindo. Eu parei de falar na minha segunda fala quando eu disse que adotar uma criança não é adotar um animal, né? Eu parei de falar porque eu estava ficando irado com essa lembrança. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste quando às vezes aparecem campanhas que mostram que as pessoas cuidam muito melhor de um animalzinho que de uma criança, né? Você vê na época do inverno
os bichinhos super com roupinha de lã e as crianças peladinhas no meio da rua. Né, e ninguém consegue estender a mão para essas crianças que estão no meio da rua peladinhas. E os animais domésticos estão super dormindo em almofadas e com cheio de farotes e laçarotes e protetores e com uma alimentação super equilibrada, balanceada, com ração, e as crianças comendo nada no meio da rua. Então essa sociedade que a gente acaba vivendo, infelizmente, né? Mas quem sabe um dia a coisa muda, a coisa melhora. A gente não pode perder a esperança, não é isso? É isso aí, Du. Olha, domingo que vem a live vai ser com, deixa eu conferir aqui para não falar errado, Renata Felinto, artista plástica. Nossa, maravilhoso. Vai ser da Renata Felinto. E então, às 11h30 aqui no Jornalistas Livres e no Jornal Empoderado, a gente vai estar com a Renata Felinto. Espero vocês. Obrigado. Me despeço mais uma vez. Tchau, Du. Tchau, Dona Terezinha. Tchau para todo mundo. Gente. Saudade da senhora, viu, Dona Terezinha? Saudade da